Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio, Logo Sei. Na devocional de hoje, Gálatas 2:6. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, que você compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele e que você possa nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos ler o versículo de Gálatas? Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Aleluia! Glória a Deus! Deus não julga pela aparência. Nós temos a tendência de ir pela aparência das pessoas, né? Quando vemos alguém muito bem postado, muito bem vestido, que fala muito bem, a gente tende, né, até que naturalmente, a prestar atenção, a admirar, a achar que aquela pessoa tem algo de bom a nos oferecer com suas palavras, né? Não estou nem levando para a questão de interesses, segundo as intenções. Mas a realidade é, queridos, que a aparência de ninguém impressiona a Deus. Nada nem ninguém impressiona ao Senhor. Como foi quando Davi foi escolhido. Samuel, o profeta Samuel, o grande profeta Samuel, ele foi pela aparência. Ele achou que o primeiro irmão de Davi, Eliabe, seria o escolhido, depois então vai ser um dos outros, e na realidade nenhum deles foi escolhido pelo Senhor, a não ser o pequenininho, o menorzinho, o escondidinho, que estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai, aquele por quem ninguém dava nada. E aqui o apóstolo Paulo está falando, né, que ele foi a Jerusalém, falar sobre a questão dos cristãos, dos gentios que se convertiam ao cristianismo, se havia necessidade de obedecer à lei de Moisés ou não. E ele diz um pouquinho antes que havia alguns que queriam escravizar o povo, que queria colocar jugo no povo gentil, né? Como se fosse um peso de uma lei que o Senhor Jesus já havia cumprido. E aí ele fala que eram pessoas influentes, né? E é interessante, ele fala, quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Quer dizer, se eram ou não influentes de verdade, para mim não interessa. Pareciam influentes, mas para mim, se eram ou não me interessava em nada. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Deus não julga pela aparência. Quer dizer, não adianta ter a influência, ser influente, né, humanamente falando, ter poder. Né? Tem gente que fala assim, poder é melhor do que dinheiro, porque a pessoa com poder, ela influencia aqueles que têm dinheiro a fazer a sua vontade. Muitos políticos são assim, né? Às vezes eles nem têm tanto dinheiro quanto os bilionários, mas eles têm influência, poder, e é por isso eles acabam manipulando os ricos, os bilionários, para fazer aquilo que lhes interessa. Tem muita gente que fala por aí, né, no tal do tráfico de influência, que é você realmente usar a sua influência, ao invés de usar pelo benefício do povo, usar para os seus próprios interesses. O fato é que tudo isso pode mover muita coisa nessa vida, mas não move a Deus. Isso não adianta de nada, isso não convence a Deus, isso não comove a Deus, isso não impressiona a Deus. Ninguém vai ser salvo pelo seu grau de influência, de poder, né? Pelo seu poder persuasivo, pela sua oratória, até o excelente pregador, aquele que as pessoas ficam boquiabertas para ouvir falar. Se ele não tiver o Senhor Jesus vivendo dentro de si, não adianta de nada. Deus não está nem aí para a aparência da gente. Obviamente, a gente, como filhos de Deus, devemos cuidar, né, da nossa aparência, do corpo nosso, que é o santuário do Espírito Santo. Mas a realidade é que
para o Senhor, a gente achar que pode usar da nossa aparência ou da nossa influência para fazer algo que vai impressionar a Deus, isso é imaturidade, isso é bobagem. Glória a Deus por isso, porque o Senhor está olhando para o nosso coração, para as intenções que estão dentro de nós, que as pessoas muitas vezes não sabem, não enxergam, mas Deus sim, aquele que sonda rins, corações, que sonda tudo e a todos, Ele sabe exatamente o que se passa nos nossos corações. E podemos descansar nisso, se as suas intenções têm sido a de buscar a Deus, de louvar a Deus, de obedecer ao Senhor, né? Por mais que muitas vezes a gente erre, patine, peque, mas se as intenções do nosso coração não são inclinadas para fazer o mal, Deus está vendo. Ainda que a gente não tenha dinheiro algum, prestígio algum, boa aparência, influência nenhuma, ainda que para a sociedade a gente seja ninguém. Mas para o Senhor, nós somos filhos, aleluia, adotados pelo Papai. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu espero que essa palavra fale ao seu coração, traga paz ao seu coração e que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.